Olá, meu nome é Vicente Ferreira e eu vou apresentar o meu trabalho chamado Revolução Brasileira, de Caio Prado Júnior, uma análise de suas proposições teóricas. Esse trabalho busca apresentar um estudo comparado da obra de Caio Prado Júnior. Então, a ideia é focar na obra Revolução Brasileira de 1966, mas trazer as contribuições teóricas e conceituais do autor, de toda a sua obra, que aparecem muito fortemente na Revolução Brasileira. Então, a Revolução Brasileira é um livro que busca apresentar a realidade do Brasil à época em que foi escrito, 1966, e discutir os panoramas teóricos dos movimentos de esquerda e sobre a realidade brasileira que existiam até a época, né? É um livro muito importante que tem diversas contribuições no campo da economia, da história, da sociologia política, e foi tão relevante à época que em 1966, o ano em que é publicado o livro, Prado recebe o título de intelectual do ano pelo Grupo Folha. A metodologia utilizada no trabalho se concentrou estritamente em um estudo bibliográfico. Então, foi a partir das leituras das obras de Caio, de autores que dialogavam com ele e de artigos científicos, foi feita uma leitura crítica dessas obras e uma elaboração de relatórios, que a partir disso foi feito um estudo comparado para entender esse diálogo entre essas obras. O resultado do trabalho, eu acho que pode ser compreendido na organização das contribuições do autor naquele momento, né? Então, primeiramente, Prado busca e realiza uma sociologia brasileira muito diferente do que era feito à época, e muito voltado para o materialismo histórico, influenciado pelo pensamento marxista. Então ele buscava na própria realidade brasileira, nos próprios motivos de ser da realidade brasileira, o porquê dela ser assim. Ele abandona e faz muitas críticas a epistemologias utilizadas à época que vinham de fora, principalmente da Europa, né? Então ele demonstra como muito essas táticas e estratégias dos partidos do movimento popular vinham influenciada por esses marcos teóricos não brasileiros, né? Então ele mostra que muitas das dificuldades vivenciadas pelo Brasil à época tinham a ver com essa falta de entendimento e de conhecimento sobre a história do Brasil e sobre o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, né? Então eu acho que com a derrota de 1964 desses movimentos, abre-se espaço para fazer essa crítica que ele conclui em 1966 e que é muito relevante para a gente pensar o Brasil da época e o Brasil de hoje. Eu também acho que é importante concluir que, primeiro, que Caio Prado é um dos pensadores mais importantes do pensamento social brasileiro, da sociologia brasileira, é um marco para esse campo. E que sua atividade política, de militância e teórica se confundem e aparecem ambas nos seus trabalhos. Então é possível separar esses dois campos, né? Então, Caio Prado Júnior tem as suas contribuições dentro da história, do pensamento social, da economia, muito voltado para as suas preocupações sociais, de entender a realidade e de transformá-la. Então, ele recoloca todo o desenvolvimento capitalista brasileiro e a formação do Estado. E eu acho que é importante esse trabalho para entender não só os marcos utilizados à época, mas como ainda muitos de hoje têm a ver com esses panoramas teóricos vindos de fora e como é necessário repensar as formas de interpretar esse Brasil profundo, né? Eu acho que algumas palavras-chave para o trabalho pode ser entendida como capitalismo, feudalismo, revolução, latifúndio, classe trabalhadora e classe burguesa. Também é importante ressaltar as colaborações tanto do professor Sérgio Tavolaro, que me auxiliou com indicações e com críticas ao meu trabalho, como também o diálogo com meu colega Bruno Camargos, que foi um interlocutor muito importante para eu estar realizando esse trabalho.